O período compreendido entre os séculos XI e XIII foi o auge do período medieval, onde surgiram os primeiros estados modernos da Europa. Foi marcado por crises e epidemias, além de guerras e do renascimento urbano. É nesse período que a burguesia vai ganhar espaço e poder com o ressurgimento comercial. Muitas outras transformações importantes acontecerão nesse período, como o surgimento do capital, dos bancos, das universidades e as viagens ultramarinas, que resultaram na colonização da América. As cruzadas reabriram as rotas do comércio dos europeus com o Oriente e aceleraram a fragmentação do Império Árabe-Muçulmano, que no século VIII se estendia do Oriente Médio, norte da África até a Península Ibérica. Comerciantes buscavam no Oriente as especiarias, gengibre, pimenta, cravo, tecidos, anil e marfim. As vendiam por preços exorbitantes na Europa. No início, existiam várias rotas terrestres de comércio, mas, como as estradas eram muito perigosas e os senhores feudais aproveitavam para cobrar altos impostos para liberar a passagem, os comerciantes passaram a promover as feiras, a fim de atrair os compradores para um local mais propício. A burguesia também se organizou em guildas ou ransas, associações, para terem maior capital para ser investido e para se deslocarem em grupo, diminuindo os riscos e os prejuízos. Em torno dessas feiras, ou próximo aos castelos e mosteiros, os comerciantes fundaram os burgos, ou seja, um centro comercial que deu origem às cidades modernas. Nos burgos também se desenvolveu o artesanato voltado para o comércio. Burguesia é o nome dado a esse grupo social que aos poucos ganhava prestígio. Com a riqueza gerada pelo comércio, a burguesia conquistou sua autonomia, principalmente comprando do senhor feudal local a independência da cidade, através da carta de franquia. E dentro das cidades, os artesãos e comerciantes de cada setor, tecelãos, marceneiros, banqueiros, se organizaram em corporações de ofício, a fim de garantir os seus interesses. Os mais ricos nunca pagam impostos. Nós, pobres, chamados de Jack Harris, trabalhamos e nem podemos ficar com o que produzimos. Passamos fome. Quando nos agrupamos, lutamos com bravura pela vida. Mas o poder dos senhores na França em 1358 e na Inglaterra em 1380 nos matou a centenas. O crescimento populacional e uma crise agrícola levou a uma onda de fome e marginalização da população camponesa pobre a partir de 1330. A produção mal dava para alimentar os camponeses, que subnutridos tinham que sustentar ainda o clero e a nobreza. Dessa forma, iniciou-se uma crise de fome, seguido do surgimento de pestes e revoltas. Camponeses chegaram a se organizar em grandes revoltas, mas todas foram suprimidas e seus participantes mortos a centenas. Nós fizemos de tudo para combater a peste, mas o negacionismo dos nossos líderes fez com que ela se espalhasse e fosse mortífera. Escute a ciência! Mantenha a higiene e tome vacina assim que tiver disponível. Os primeiros relatos sobre a peste negra foram registrados durante a guerra entre genoveses e mongóis travadas na cidade de Cafa, atual Teodósia, na península da Crimeia em 1346. Ao ver que os mongóis muçulmanos morriam, os genoveses atribuíam a doença a uma justiça divina, pois era um sinal inequívoco que Deus estaria do lado dos cristãos. Quando a contenda acaba, os genoveses voltam para a Península Itálica, levando a bordo ratos, que hospedavam as pulgas que transmitiam a bactéria da doença. Esses ratos, então, encontraram o habitat perfeito nas cidades europeias, que não tinham saneamento básico nem tratamento de água. E assim é disseminada a enfermidade a partir de portos como Veneza, Marsella, Barcelona, Valência, entre outros. A peste se espalhou rápida e inexoravelmente. Não havia muito o que se fazer, a não ser isolar o doente. Mesmo assim, o contágio atingiu e matou os habitantes de cidades inteiras, esvaziou mosteiros e arrasou populações.
Pela falta de conhecimento, a população europeia encarou a epidemia como manifestação da ira divina pelos pecados cometidos. Assim, a doença levou ao fortalecimento das manifestações religiosas. Além disso, também gerou manifestações de antissemitismo, pois muitos consideravam os judeus responsáveis pelo surto. Por fim, a peste ocasionou um maior cuidado, limpeza e muitas cidades passaram a prezar pela higiene como forma de evitar novos surtos. Apesar disso, a doença foi recorrente na Europa até o século XVIII. Ops, sem máscara não pode? Ah, agora sim, tudo certo. A história tem uma função social importantíssima. Nos ajuda a compreender o presente e preparar o futuro. Hoje, a epidemia do Covid-19 nos assola. Podemos ver que em situações parecidas do passado, somente a ciência e os bons hábitos foram capazes de promover atitudes assertivas. Mantenha a confiança na ciência, pratique o distanciamento social, use máscaras, mantenha a higiene das mãos, passe álcool em gel, se cuide e, mais importante, vacine-se assim que estiver disponível para o seu grupo.